Olá amigos, tudo bem? Walter, canal Povo V3 Educacional, mais uma vez com vocês. Vamos dar continuação a esse projeto de mini curso, onde eu mostro para vocês como analisar candlestick usando suporte de demanda. É bem interessante, eu gosto bastante e acho bastante útil. Vamos lá? Análise de candlesticks nas negociações. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje. Mas antes, vamos dar uma força aqui pro amigo, jogar o jogo na internet, vamos lá curtir o nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, tudo isso ajuda nosso canal a crescer, né, se tornar conhecido e me incentiva a criar mais conteúdo para vocês e para quem venha futuramente a se inscrever no nosso canal, tá bom? Temos também nosso Instagram, temos o nosso Facebook, nosso blog e esse canal do YouTube, fora o site que eu ainda não coloquei nessa apresentação, que é polv3.com. Também lá tem link para várias coisas interessantes. Então vamos lá. Análise de candlesticks nas negociações. Nessa aula eu irei conversar com vocês sobre como analisar o candlesticks durante as negociações. Se você por acaso não assistiu os vídeos anteriores, volte na aula anterior, que é mini curso aula 1, onde nós falamos como estudar o candlestick, ok? É importante que você entenda candlesticks e seus comportamentos. Nesse vídeo, aula, você entenderá as 4 coisas a seguir, que estão relacionadas à análise de velas na negociação. E aí nós vamos fazer vídeos por partes. Então, por exemplo, esse primeiro vídeo nós vamos colocar como compreender os candlesticks. Depois nós faremos como ler, depois como ler um gráfico usando candles e por fim, como encontrar oportunidades usando candles, ok? Então vamos ao assunto. Compreendendo a análise de candles. O que é um candlesticks? Muitos de vocês já devem saber o que é, já devem ter familiaridade com candlesticks, mas pode ser que tenha alguém que esteja assistindo esse vídeo que ainda não tenha familiaridade com isso. Então, conteúdo nunca é demais, né? Então vamos lá. O candle, na nossa visão, né, é um reflexo do que os compradores e vendedores estão fazendo. O candle diz pra gente quem está no controle no período de tempo específico. Se for um candle de 5 minutos, de 1 hora, de 60 segundos, que é 1 minuto, de 5 minutos, seja lá o tempo que for, ele vai dizer naquele espaço, naquela figura, quem está no controle da operação, ok? Aí os candles fornecem para a gente uma informação rápida sobre quem está no comando, qual a relação oferta e demanda, né? Então, vamos lá. Vários candles formam padrões que nos contam uma história. Então, se você pegar um conjunto de candles, aí ele vai falar para você, por exemplo, se tiver vários candles de alta, olha, quem está... A história no momento é de força compradora, se for vários de baixa, a história de força vendedora. Se tiver um para cima, um para baixo, para cima, um para baixo, é uma consolidação, é um momento que o preço está havendo uma disputa ali entre oferta e demanda para ver quem toma controle da situação, né? Então vamos lá. Compreender o candle é fundamental, é importante para que a gente tenha sucesso no day trade. Tá bom? É importante você saber ler. E não é só gravar o nome, que algumas pessoas dão nome para as figuras, para os gráficos. Bem, isso não tenho nada contra. Mas não adianta só gravar o nome. Ah, eu tô vendo um martelo. Não. O que é o martelo? Por que ele deixou o pavio embaixo? Por que ele fez um corpo pequeno em cima? Tudo isso precisa ser entendido para que seja uma coisa que você entendeu e não uma coisa que você decorou, entendeu? A gente não precisa decorar, a gente precisa entender. A partir do momento que você entende, você guarda, tá bom? Então, quais são os elementos do candle? Então, o candle ele tem uma mínima,
uma abertura, um fechamento e uma máxima. Neste caso, que é um candle de alta, então a abertura é embaixo, o fechamento é em cima. E essa diferença entre a abertura e o fechamento forma um corpo do candle, um corpo de alta, onde aqui prevaleceu a força compradora. Aí quando você quer saber qual foi o range deste negócio, né, que aqui pode ser um candle de um dia. Então nesse dia, por exemplo, o mercado abriu aqui, tentou descer, não conseguiu porque os compradores não deixaram. Aí ele subiu, e o comprador empurrou, ele subiu e reverteu a situação indo para cima. Tentou ir mais longe, os vendedores não deixaram, ele voltou e fechou aqui. Então essa mínima e essa máxima mostram qual foi o tamanho do range nesse dia, nesse minuto, nesses 5 minutos, nesses 60 minutos, ou seja lá o tempo gráfico que você estiver usando, tá bom? Mesmo se lê para o lado do candle negativo. A única diferença é que o candle negativo, a abertura é em cima, o fechamento é embaixo. Mas o range se lê da mesma forma, o corpo também é abertura e fechamento, né? A máxima continua no mesmo lugar e a mínima no mesmo lugar, ok? Então vamos para o próximo slide. Nesse nós vamos ver detalhadamente algumas explicações, alguns esclarecimentos. Então a máxima, né, por nós, é considerado o ponto mais alto do ativo durante uma negociação. É o ponto máximo mais distante em que os compradores foram capazes de empurrar o ativo, antes que os vendedores recuperassem o controle para empurrar o ativo de volta para baixo, que é isso que eu estava falando no slide anterior. Ele abriu aqui, tentou subir, os compradores empurraram o preço para cima, não conseguiram porque os vendedores criaram aqui, como está escrito, uma fortaleza, uma barricada para que o preço não passasse daqui. E aí empurraram o preço para baixo. E aí o preço voltou para a abertura e fez um movimento de queda, tá bom? Então essa é a nossa visão sobre essa parte da máxima. A abertura é onde o preço estava equilibrado. Nesse momento da abertura, os vendedores e compradores estavam de acordo com esse preço, entendeu? Então é um ponto onde existe um consenso entre compradores e vendedores, tá bom? Aí isso já vem provavelmente, em muitos casos, do candle anterior, né? Nem sempre, porque em alguns momentos o candle anterior fechou nesse mesmo sentido aqui, vamos dizer que aqui fosse o candle anterior, ele fechou aqui, em vez de abrir aqui na mesma direção, ele abre mais para cima. Então já não houve um acordo com relação aos compradores e vendedores anteriores. Então tudo isso vai ser explicado e observado mais para frente. O corpo, né, como eu disse anteriormente, é a diferença entre abertura e fechamento. Quando a diferença é positiva, é um candle de alta, a demanda está superando a oferta, e quando a diferença é negativa, a oferta está aumentando muito além da demanda, né? Tem mais oferta que demanda. Então, a oferta empurra para baixo, a demanda empurra para cima, ok? E forma o corpo do candle. O range, como nós já falamos anteriormente, só para reforçar, ele se estende do ponto mais alto da barra e o ponto mais baixo da mesma. Né? Ponto mais alto, ponto mais baixo. Vamos lá. O preço de fechamento diz para nós o ponto de equilíbrio final do período, aonde nesse período chegou-se a um consenso entre compradores e vendedores, encerrando a sessão aí. E aí o próximo candle é uma nova sessão, repetindo, seja de 1 hora, 1 dia, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15, não importa. Cada candle é uma sessão de negociação. Então ele abre um determinado ponto e fecha um determinado ponto. Ali tem uma história embutida e essa história pode ou não continuar no candle seguinte, ok? Então vamos lá. A mínima, né, ao contrário da máxima, é o ponto mais baixo do ativo durante a sessão. É essa região aqui. É o ponto mais distante onde os vendedores que empurraram o preço aqui de cima conseguiram chegar. Tá? Eles empurraram até aqui.
Aqui entraram os compradores, que aí aqui seria a barreira dos compradores, e os compradores empurraram para cima. E aqui eles chegaram no consenso que o preço estava bom e fechou a sessão, tá certo? Então vamos lá. Eu gosto muito desse meu logotipo. Então aqui nós vamos mais uma vez ler, né, os candles para firmar e fixar bem na cabeça a leitura de candle. Então máxima, fechamento, abertura mínima. Essa barrinha aqui é um pavio, nós chamaremos de pavio, né? É o pavio que foi deixado na batalha entre compradores que estavam aqui e vendedores que estavam empurrando para baixo. Então os compradores aqui ganharam e empurraram para cima. Ok? Aqui o pavio superior, os vendedores saíram daqui e empurraram até aqui. Então esse período é um período onde os vencedores, né, foram os vendedores. E aqui os vencedores foram os compradores. Ok? O mesmo acontece no candle de baixo. No pavio inferior sempre é a força compradora que prevaleceu. No pavio superior sempre é a força vendedora que prevaleceu. Ok? Então, como ler o Candlesticks? Eu vou acabar incorporando, eu ia fazer vídeos à parte, mas eu vou seguir em diante. Como ler o candle? Primeiro passo, o tamanho do corpo, abertura e fechamento. Lembre-se de que em cada barra, o mesmo número de contratos e ações são vendidos e comprados naquele período. Porque assim, por mais que o candle seja positivo, não significa que só houve compras naquele candle. Para ter uma compra, tem que ter uma venda, entendeu? Só que, por que o preço subiu? Porque os compradores foram agredindo os vendedores. Os compradores foram comprando, e aí foram comprando e empurrando o preço para cima, porque eles foram agredindo. O preço está lá em cima, eles foram até lá e compraram. O preço estava mais lá em cima de venda, eles foram lá e compraram. E aí, com isso, o preço foi subindo gradativamente, até que chegou no encerramento do candle, entendeu? A única razão para uma barra terminar com um preço mais alto é que os compradores estavam comprometidos com uma direção e eram mais agressivos do que os vendedores. O inverso é verdadeiro para a barra de baixo, que é o que eu falei anteriormente, né? Quando a barra é de alta, o comprometimento dos compradores é muito grande. Ele faz muita força e ele vai atrás do que ele quer. Então ele quer o preço, você quer, vamos dizer que você queira comprar um iPhone, custe o que custar. Então o iPhone está R$10, o preço está aqui embaixo em 5, você vai e fala, não quero saber se está 10, eu quero comprar, vou lá e compro. Aí depois você quer comprar outro que está em 15, você vai e compra. Então quer dizer, o preço vai subindo, o preço do mercado vai subindo. Não, tem gente querendo comprar e o preço vai subindo, entendeu? E o mesmo no sentido inverso. O corpo da vela mostra até que ponto eles movem o preço e a força por trás do movimento. Então, quanto maior o corpo da vela, maior a força do movimento, né? Então, se o corpo é grande, é porque houve uma grande força, uma grande intenção de deslocar o preço. O corpo. Geralmente, temos que considerar 3 tipos de corpo. Vela de corpo pequeno, vela de corpo médio e vela de corpo grande. Corpo grande, corpo médio, corpo pequeno. Isso é uma coisa que não existe um padrão, um tamanho específico. Mas quantos pontos, né? Quantos pips, quantos por cento, seja lá qual for a medida, qual o ativo que você estiver operando, pode ser um corpo grande. Você tem que visualizar. Você olha os últimos candles e fala, esse corpo é muito grande em relação aos últimos. Olha, esse corpo está na média dos últimos e esse corpo está inferior à média dos últimos. E é assim que você analisa. É visualmente, não existe um padrão pré-determinado. E o mesmo, por exemplo, aqui, ó, um corpo longo está mostrando a vela de força, maior do que a vela anterior ou a próxima. Então, tá vendo? É um corpo grande e está mostrando muita força. Quando os corpos consecutivos tornam-se cada vez maiores, isso mostra aumento no impulso. Quer dizer, você teve um candle forte, o seguinte foi mais forte ainda. Significa que houve um aumento de impulso. Lógico que existe um contexto
que também nós temos que analisar, né? Mais para frente veremos, que às vezes esse candle forte pode ser uma exaustão de movimento, mas é uma coisa mais para frente a ser estudada, mas um pouquinho mais complexa, mas é bom guardar. O corpo das velas mostra muitas informações. Um corpo pequeno mostra fraqueza, né? Menor do que o candle anterior, então ele mostra fraqueza no movimento. Quando os corpos consecutivos tornam-se cada vez menores, isso mostra um momento de desaceleração do impulso. Então você tem um que se chama no mercado convencional-se de barra elefante, né? Então uma barra grande, a seguinte já é uma barra menor, a terceira menor ainda. O que está mostrando? Que a força de compra está diminuindo, né? Então é melhor ficar alerta para uma possível reversão. Vamos ver alguns exemplos. Então isso aqui é um gráfico que eu tirei aqui do dólar, que eu opero muito dólar e eu tenho mania de usar o dólar. Então aqui, ó, você tem uma forte impulsão. Como é que você enxerga essa forte impulsão? Você teve uma impulsão grande, o candle fechou muito próximo das máximas, em seguida, ó, aquilo que eu falei, ele não abriu, ó, a intenção dos compradores era tão forte que não houve consenso. O consenso fechou aqui, mas logo a abertura já foi maior do que o fechamento anterior. Então houve um pequeno gap aqui, ó. Entendeu? Ele abriu, tentei aqui, fechou o gap e voltou. Os compradores continuaram empurrando o preço para cima. Então são candles grandes consecutivos. Aí você tem uma possibilidade, né? Não é uma certeza, é uma possibilidade de entrar aqui para fazer uma compra e tentar surfar esse movimento de grande impulsão. Entendeu? Aqui um outro caso, no sentido inverso. Também, ó, no sentido inverso não, perdão. Aqui nós estamos falando dos candles que foram diminuindo de tamanho, candles consecutivos pequenos. Então você teve um grande impulso, candles pequenos foram subindo gradativamente, e aí perceba aquilo que eu disse, ó, compradores ganharam a barra de baixo, ó, compradores ganharam e jogaram para cima, compradores ganharam e jogaram para cima, compradores ganharam e jogaram para cima e assim por diante. Ó. Sempre força compradora. Mesmo no candle que é negativo, a força compradora foi maior, porque ele abriu aqui, tentou descer, reverteu o movimento, não conseguiu, porque os compradores empurraram tudo para cima. E aqui eles pararam. Mas na sequência, ó, já houve uma abertura mais alta e o preço continuou subindo. Aqui foi um candle de indecisão, mas perceba também que o pavio inferior muito maior, mostrando maior força dos compradores. E aí ele fez um candle grande, e aí começou a diminuir. E começou a inverter a força, ó. Ele tentou subir, ele abriu, foi lá em cima. Os vendedores falaram, não, aqui não passa. E desceu. Foi de novo, aqui não passa. Opa, vamos ficar atento que vai ter uma possível reversão. O que mostra a reversão? Esse candle aqui, que foi um candle de indecisão, porque o preço ficou no meio. Força de compra não é tão grande, a força de venda também não é tão grande, então houve uma indecisão. Na sequência houve um candle que a gente pode dizer assim, ele engolfou, né? Ele engoliu todo o movimento anterior, aí você entra nesse ponto, opa, mexi no slide errado. Você entra nesse ponto aqui para surfar esse movimento de venda. Perceba que você tem um candle bem forte aqui, entendeu? Então isso é uma visão que é muito importante para nós. Vamos lá, passo 2. Tamanho dos pavios. O comprimento de qualquer pavio, seja na parte inferior ou superior da vela, é sempre o primeiro ponto de foco, porque mostra instantaneamente a força, a fraqueza e a indecisão. E mais importante, onde está o Smart Money. Entendeu? O Smart Money é o dinheiro esperto. São os grandes investidores, os grandes bancos, né? Aqueles que movem o mercado, aqueles que têm força para mover o mercado. Os pavios maiores mostram que o preço mudou muito durante a duração da vela, mas foi rejeitado. Mostra a presença de oferta ou demanda. O pavio inferior atua como suporte e o pavio superior atua como resistência. Nós vamos ver isso mais para frente. Relação corpo-pavio. Então vamos lá.
você tem a máxima igual à abertura, o fechamento e o pavio. Então esse foi o movimento inicial, abriu aqui, desceu, movimento inicial, veio até a mínima, os compradores entraram em ação, até eu pintei de verde, né, para mostrar, e voltaram até o preço onde eles fecharam o negócio. O preço abre, caminha para baixo, retorna 70% do movimento e fecha próximo da abertura. Isso significa que os vendedores não tiveram força suficiente para manter o preço próximo à mínima. O pavio demonstra força compradora nessa região. 70% é um número médio que nós usamos. Algumas pessoas dividem por 3, né? Então seria aqui 2/3 contra 1/3. Então é relativo, mas é nessa faixa, 66%, 70%, né? Se o corpo ficar menor que o pavio, e provavelmente uma proporção de 2:1, é porque a força do pavio é maior do que a força do que fechou o corpo. Então, por exemplo, aqui os vendedores, né, fechou como um candle de venda, mas a força maior aqui é dos compradores, ok? Espero que vocês estejam entendendo. E também estou à disposição no grupo para conversar a hora que quiserem tirar as dúvidas. Aqui foi um corpo maior, né, fechou mais abaixo, né? A abertura também ficou igual à máxima, o fechamento mais abaixo e uma mínima. Então aqui o preço foi para baixo, veio até aqui, retornou 50% do que o movimento e fecha no meio do range. Range vocês lembram, né, que é a máxima menos a mínima. Isso significa que os compradores entraram, mas os vendedores equilibraram as forças e o pavio demonstra equilíbrio de forças nessa região. Por quê? Porque o comprador forçou o preço a voltar até aqui. Se voltou 50%, os outros 50% é força vendedora. Então até aqui os vendedores foram atuando, comprando vendendo a qualquer preço. Vendendo, para preço cada vez mais baixo. E aí depois os compradores entraram, porque o preço estava muito baixo, começou a comprar empurrando o preço para cima. Ok? Aí vamos para o próximo slide. Relação corpo para pavio. Aí, continuando, né, a relação corpo para pavio, agora é um pavio bem menor. Então o preço abre, desce e fecha próximo à mínima do candle, retrocedendo cerca de 30%, que é o que eu falei. Pode ser 2/3 ou pode ser 30%. 2/3 seria 33,3333. O que significa que esse movimento de retração foi pela saída dos vendedores, mas mesmo assim prevaleceu a força foi pela saída dos vendedores, eu acho que quem ditou saída dos compradores, mas mesmo assim prevaleceu a força dos vendedores. Porque aqui, ó, a força é dos vendedores. Os compradores tentaram levar, mas não conseguiram levar muito adiante. Tiveram pouca força nessa questão, tá bom? Aqui é onde existe um equilíbrio, né? Uma indecisão. Então vamos lá. O preço abre e sobe, faz a mínima, mas é rejeitado pelos vendedores. Aí desce, faz a mínima e também é rejeitado pelos compradores. E volta a subir, fechando próximo da abertura. Isso demonstra uma indecisão no mercado. Um equilíbrio, uma indecisão. Porque ó, ele nasceu aqui, desceu, os compradores falaram, opa, aqui não, sobe. Aí ele subiu. Primeiro ele abriu, subiu. Os vendedores empurraram para baixo. Aí veio até aqui, os compradores falaram, não, pode subir. E aí ficou 1/3, né, para cada espaço aqui. Demonstra que o mercado ainda não tem um caminho definido para onde seguir. Tá? Leiam dessa forma. Então vamos entender o que é um pin bar? Resistência. Vamos lá. Aqui eu coloquei, né, uma linha de resistência e os candles subindo. Quando o candle ficar próximo à resistência e seu tamanho diminui, o candle, nesse caso, desculpa, falta da prática. Então aqui, ó, o candle, né, recapitulando, não vou cortar não, deixa aí, eu não sou perfeito, às vezes a gente acaba se atrapalhando.
Quando o candle fica próximo à resistência, o seu tamanho diminui. Então, por exemplo, abriu um candle com força, aí ele foi subindo, o tamanho diminuiu. E isso pode denotar, né, pode nos dar ideia de uma possível reversão, porque ele pode bater aqui, está diminuindo a força compradora, porque os vendedores que estão aqui nessa resistência estão fazendo força para o preço não subir, tá bom? Aqui é o caso que o corpo é grande, vai empurrando, aí vem um novo candle e na sequência vem um candle que rompe a resistência. Então, nós podemos esperar, né, que essa resistência faça um pullback, o movimento faça um pullback na resistência para continuar subindo, ou que ele reverta definitivamente. Vamos lá. Aí um terceiro caso é onde tem o movimento de alta, tem a abertura de um novo candle, ele abre e tenta romper, seria esse caso aqui. Ele rompeu, só que no fechamento ele acabou voltando e fechando abaixo da resistência. Então mostra a força dos vendedores, né? E aí ele está fazendo aqui um movimento, ele fez esse movimento e diminuiu. Nasceu um candle, rompeu. Esse candle não teve força para se manter lá em cima, voltou e fechou aqui embaixo. Essa é a leitura dessa apresentação, tá bom? E eu fico nervoso, né, e acabo me atrapalhando um pouco. Mas é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Então mostra, né, que os vendedores entraram em cena antes do final do fechamento do candle, empurrando o preço para baixo, mostrando resistência a preços mais altos do que esse aqui, tá bom? Próximo. Vamos puxar aqui. Aqui nós temos duas situações. O preço se aproximando da resistência com redução do range. Mas não seria do range, seria do corpo, porque o range não diminui. Então vamos lá. Tem um corpo pequeno e um pavio inferior grande. Aqui abre, tenta romper a resistência, não consegue e volta. E no caso aqui tentou romper o suporte e voltou, ok? Então aqui é uma região de suporte, aqui é uma região de resistência. O pin bar é uma armadilha do dinheiro inteligente. Por quê? Como operaremos essa barra? Os traders em busca de rompimentos comprarão, mas serão surpreendidos. E suas ordens stop serão acionadas quando o preço voltar a cair. É uma coisa bem interessante, tem que se tomar muito cuidado. Todos os operadores que não estão no mercado quando verem o rompimento podem sentir que estão perdendo e se sentirão pressionados a começar a comprar. O dinheiro inteligente move o preço acima ou abaixo de qualquer ponto de referência, atingindo o stop dos compradores ou vendedores. Ao mesmo tempo, encoraja os traders a se comprometerem com posições na direção errada. Quer dizer, o candle, deixa eu voltar aqui, existe uma resistência, que eu trouxe uma ferramenta de desenho. Existe uma resistência, e essa resistência ela está ali no ponto. Vamos voltar aqui, deixa eu marcar, voltar aqui. Existe a resistência aqui, tá? O que o dinheiro esperto faz? Incentiva o rompimento, ele ajuda no rompimento. Porque aí as pessoas vão achar, opa, olha que candle forte, eu vou entrar comprando, não posso perder essa oportunidade. E aí entram comprando. Vou voltar. Eles entram comprando, todo mundo. Aí vem todos aqueles que eles chamam, o pessoal chama de que vem na euforia, né? Euforia de compra, olha, compra que a ação está subindo, compra, o pessoal compra. Só que aí o dinheiro inteligente, né, que são os grandes players, empurram entram em ação, que eles estão aqui na resistência parada, entram em ação, falam, não, daqui o preço não vai passar, e empurram de volta. No caso, quem entrou no meio do caminho acaba sendo estopado, porque normalmente o stop é colocado no fundo da barra ou na barra anterior, então esse movimento reverte e estopa todo mundo, e aí faz com que o movimento de queda tenha mais força
para continuar, entendeu? O próprio stop do povo acaba fazendo com que o preço caia mais. Então, voltando aqui, né? Então, o dinheiro inteligente induz os traders a tomar a direção errada, usando movimentos bruscos e agressivos perto de uma máxima ou mínima do dia. Muito cuidado. Então, aqui, ó, nós temos uma resistência. Então, o preço veio, testou, voltou. O preço veio, testou, rompeu. Aí todo mundo falou, agora vai, porque já testou aqui, né, consumiu as ordens que tinha aqui de venda. No segundo teste ele vai romper. Então os eufóricos, né, aqueles que não têm a leitura que a gente está tentando passar para vocês, vão entrar, rompeu aqui, já rompeu e já vai entrar comprando. Vamos embora. Aí o dinheiro inteligente entra aqui, empurra o preço para baixo. Alguns compradores ainda tentam forçar o preço para cima, mas o dinheiro inteligente empurra para baixo. E aí você entra aqui vendendo, acompanhando os grandes players. Entendeu? Não necessariamente você precisa entrar nessa barra. Essa barra mostra a força vendedora. Então você espera uma confirmação, que seria essa. Essa aqui confirmou o que essa barra disse. E você entra vendendo. Entendeu? Aí nós vamos para o próximo. Os big players do dinheiro inteligente incentivam os traders a tomarem posições fornecendo evidências de que o preço está ou vai se mover em uma determinada direção. Aí o que ele faz? Preço claramente tendência de baixa. Faz o preço descer. E o preço trabalha. Bom, agora vai descer, o pessoal vende. Aí ele força o preço para cima. Bate nessa resistência. Testa. Aí o preço, tá vendo? Aqui é uma resistência, porque já desceu. Aqui foi feito um movimento de venda. Tentou descer, não conseguiu, subiu. Testou aqui uma região onde tem um pin bar aqui, um candle de dúvida, tá vendo? Você pode traçar um suporte aqui, uma zona de oferta e demanda. E aí ele vai bater nesse lugar que ele fez uma rejeição do movimento, testa novamente esse suporte, confirma que o suporte rejeitou o preço, confirma aqui e você entra comprado. Entendeu? E aí você poderia vir até aqui. Só que o que o Smart Money faz? Ele faz o preço ir lá em cima. E aí as pessoas acreditam que o preço vai continuar subindo. E aí as pessoas acabam tendo problema. Entendeu? Então você tem que sempre observar o movimento dos candles. Sempre prestar atenção de como eles estão se movimentando. E se você tiver você comprou próximo a uma zona de suporte, você vende próximo a uma zona de resistência, que é onde você tem uma segurança, né, que até aqui o movimento chega, daqui para frente eu não tenho certeza, então eu encerro minha operação aqui. Quando os candles não são capazes de romper uma zona, isso ocorre tipo 70 a 80%. Quem fala isso é o Albrook. Os rompimentos, né, falham entre 70% e 80% às vezes. E tendem a ir na direção oposta. Então olha aqui o que aconteceu. Movimento de baixa, subiu, testou essa região, voltou, testou uma região do pin bar, tá vendo aqui? Onde tem várias, aqui tem vários pavios, né? Pavios. E ele forma uma resistência onde os vendedores não deixaram o preço cair novamente. Aí, os compradores, perdão. Aí subiu, bateu na linha de resistência criada aqui e voltou. Abriu um novo candle, tentou subir, não conseguiu, formou um candle de baixa. Os agressivos já venderiam aqui e os conservadores esperariam a confirmação para vender. Entendeu? Então ele tentou romper, esse rompimento não foi efetivo, não foi forte o suficiente e o preço desabou no sentido contrário ao rompimento. Ok? Espero estar sendo claro. Então agora eu vou dar um tempo, fiquem com isso, estudem, revejam, releiam, para que eu venha no próximo vídeo com mais algumas explicações sobre isso. Muito obrigado,
Fiquem bem, tenham um bom estudo, né? Grande abraço, gratidão e fiquem bem. Obrigado.